licença, não te interrompi um minuto. Gente, estou dando esclarecimentos. Muita gente na internet está se dizendo arrependida de ter votado no PT. Por quê? Porque esperava, né, que fosse ter um tratamento digno, que fosse o Lula fosse uma pessoa que se preocupasse com o pobre. Não tem como dar certo um governo desse. Não vão atingir a meta, vão taxar o pobre, o dinheiro está saindo do Brasil, não vai ter mais crédito para abrir padaria, para abrir mecânica. E aí o que vai acontecer? A galera vai tentar desfazer o L, só que aí já é tarde demais, né? O Lula te enganou. E pior ainda é quando prometem redução tributária na campanha, não dá nem um ano depois, estão aumentando o tributo de tudo. Reclamou das condições do Palácio da Alvorada, para depois fazer o quê? Pegar o dinheiro do pobre, que vai ser taxado na blusinha da Shein, e comprar sofá de 60 mil, comprar móvel de 40 mil. Parece que tá numa eterna lua de mel, né? Talvez seja até por isso que o PT defenda tanto a visita íntima dentro das cadeias. Se não fosse a visita íntima dentro das cadeias, nós não teríamos uma primeira-dama aqui hoje. Que Deus abençoe o nosso Brasil, porque a gente vai precisar. Presidente, eu venho, na verdade, tratar de outra matéria aqui, e é uma matéria que é muito cara aos eleitores do Lula, né, que sempre se diz se preocupar com os pobres, que trata-se exatamente da taxação e da isenção de produtos importados até $50, né? Nós temos aqui o PL 2339, de autoria do deputado Félix Mendonça, vários outros aqui que foram apensados, e chega ao meu conhecimento que a relatoria, que foi avocada pela própria presidência dessa comissão, estaria no sentido de aumentar a tributação. Vale lembrar um vídeo que tem voltado a circular nas redes sociais do atual ministro da Economia, Fernando Haddad, enquanto candidato ao governo de São Paulo, prometendo redução do ICMS, para que as pessoas pudessem voltar a tomar cervejinha, que as pessoas pudessem voltar a comer picanha. E agora o que acontece depois de eleito, prezada Laura? Eles estão taxando tudo. E o pior, não conseguirão alcançar a meta deles de cerca de 150 bilhões de reais esse ano. Se você olhar que a meta fiscal não será alcançada, e esse foi o motivo pelo qual o Fernando Haddad, né, destilou, vamos usar aqui um pouquinho da esquerda, né, destilou misoginia e sexismo contra uma mulher jornalista que estava lhe fazendo a pergunta semana passada, né, vale lembrar, é porque ele não vai conseguir fechar essa meta. E a gente está vendo notícias de recorde de remessas de dinheiro do Brasil para o exterior. O pobre pode pensar assim, tá, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu não tenho nada no exterior, não mando dinheiro para o exterior. É porque esse dinheiro que estaria aqui no Brasil, para que fosse dado como crédito para abrir a padaria, para abrir a mecânica, para abrir uma lojinha no shopping, não estará mais disponível aqui. Com menos dinheiro aqui no Brasil, vai ficar mais caro o crédito. É igual a água. Se em toda esquina estão vendendo água, é claro que esse preço vai estar muito menor do que se apenas uma pessoa vendesse aquela água no meio do deserto. Então repare, presidente, que isso daí vai causar o quê? Desaceleração da economia, vai causar desemprego e não adianta mais você aumentar a taxação. O pobre vai pagar na blusinha da Shein, que importa lá da China, e tem gente que sobrevive revendendo esses produtos aqui no Brasil, vai ter que começar a pagar tributo. Muita gente na internet está se dizendo arrependida de ter votado no PT. Por quê? Porque esperava, né, que fosse ter um tratamento digno, que fosse o Lula fosse uma pessoa que se preocupasse com o pobre. E eu chamo a atenção porque nessa comissão tem gente que vai sair candidato a prefeito no meu estado de São Paulo, nas mais diversas cidades, ano que vem, e vai fazer a mesma coisa, porque vai ter gente que vai sair candidato com o apoio do Lula. Vai chegar na eleição, vai fazer igual o Haddad, vai subir no carro do som e vai falar, eu vou baixar o imposto para o pobre, eu vou baixar o ICMS. Passou a eleição, vai dar uma banana para esse pessoal e vai aumentar os tributos, que é o que está acontecendo agora. Shein, Shopee, AliExpress, e não adianta vir com palavras como a da primeira-dama Janja, dizendo que, meu Deus do céu, né? Eu imagino a Michele Bolsonaro falando uma asneira nesse sentido. Quem vai ser taxado vai ser a empresa, não vai ser o consumidor. Ela pode falar isso porque ela compra gravata de grife na Europa para dar para o Lula. Ela não conhece a realidade do povo brasileiro. Está deslumbrada lá, tirando foto agora em cima de imóvel no Palácio da Alvorada. Entrou lá com a equipe da Globo News, reclamou das condições do Palácio da Alvorada, para depois fazer o quê? Pegar o dinheiro do pobre, que vai ser taxado na blusinha da Shein, e comprar sofá de 60 mil, comprar móvel de 40 mil. É para isso que ela precisa do dinheiro do pobre, para se hospedar em cerca de 40, 50 mil reais pelo menos, uma diária de um hotel em Londres.
Presidente Bolsonaro ia ao exterior, tinha respeito com o bolso do contribuinte, ficava ou em embaixada, ou quando era algum local mais luxuoso, era convite do anfitrião do país, né, o presidente, primeiro-ministro ou do sheik, e dentro do Brasil ficava em alojamentos e hotéis de trânsito do Exército, porque respeitava o povo, porque tinha contato com o povo, porque quando o presidente Bolsonaro vai a uma praia, ele não precisa esvaziar, igual o Lula fez lá no Pará, mandando seu segurança esvaziar uma praia para ele poder se banhar junto com a sua primeira-dama. Parece que está numa eterna lua de mel, né? Talvez seja até por isso que o PT defenda tanto a visita íntima dentro das cadeias. Se não fosse a visita íntima dentro das cadeias, nós não teríamos uma primeira-dama aqui hoje. Mas retornando aqui, presidente, calma que para chegar ao nível do PT vai ter que baixar muito ainda, tá? Eu lembro aqui que foram 4 anos sendo chamado de nazista, de genocida, para chegar agora, Celso Amorim ter a cara de pau de dizer que não chama o Hamas de grupo terrorista porque a ONU não chama o Hamas, não condena o Hamas como grupo terrorista. E eu pergunto, quando é que a ONU decretou que os manifestantes de 8 de janeiro eram terroristas? Então tem que acabar com essa hipocrisia, pelo menos a gente tem que expor, colocar para fora, para as pessoas entenderem a realidade que é o PT, Abílio Brunini. Não tem como um governo desse sustentar, não tem como dar certo um governo desse. Não vão atingir a meta, vão taxar o pobre, o dinheiro está saindo do Brasil, não vai ter mais crédito para abrir padaria, para abrir mecânica, e aí o que vai acontecer? A galera vai tentar desfazer o L, só que aí já é tarde demais, né? O Lula te enganou. É preciso que a gente relembre aqui o quanto que eles roubaram o Brasil. Se não fosse o Mensalão, o Petrolão, se não fosse o Roberto Jefferson jogando no ventilador lá no tempo do Mensalão, talvez hoje nós tivéssemos tido como presidente José Dirceu, o homem forte de Lula. Teve que abraçar a bomba ali do Mensalão para preservar a imagem do Lula. Esse aí, inclusive, pode pedir música no Fantástico, né? Que já foi condenado 3 vezes. No regime militar, no Mensalão e no Petrolão. Não muda a conduta deles. Eles vão continuar mentindo durante a eleição para chegar ao poder e aparelhar o Estado como eles estão fazendo. Eu adianto aqui, presidente, que eu vou fazer o máximo esforço possível para que esse projeto de relatoria de Vossa Excelência não vá adiante. Porque a exemplo da reforma tributária, onde está se dizendo que o IVA do Brasil será o maior do mundo, se o Haddad está falando que é 25% e vai aumentar só um pouquinho, pode botar que vai ser mais de 30%. Se a reforma tributária do PT passar, teremos a reforma tributária mais cara do mundo e com ainda, né, antídoto, com gotas ideológicas para ainda colocar ali, não, vai ser o imposto do pecado, vamos acabar aqui com o que é tóxico para a sua saúde. O que eles vão fazer? Vão detonar com o agronegócio, vão decretar que um monte de coisa do agro faz mal à saúde, vão estrangular o produtor agrícola. Por quê? Porque na cabeça desses doentes mentais, produtor rural é igual a bolsonarista. Eles não podem deixar os bolsonaristas, né, estenderem a sua produção pelo país, levar a sua influência para outras cidades. Então isso daí é o que está acontecendo com o nosso país. Em que pese o procedimento previsto aqui ser o de conclusão sumária, né? Então depois dessa comissão ir para a CCJ esse projeto aqui que aumenta o tributo para o pobre que compra na Shein, Shopee, AliExpress. Vou comentar, assim que possível, começar a coletar assinaturas para levar para o plenário com a intenção de atrasar esse projeto e levar o debate para que a população veja quem é que está defendendo tributo de produtos de 10, 20, 30, 40 reais. E não é só tributo não, é na prática dobrar. Já está acontecendo, tá? O pessoal compra $50 lá de blusinha da Shein, chega aqui e tem que pagar outros 50 para ter acesso ao seu produto. Isso daí é uma maldade com os mais pobres. Isso daí é coisa de quem não tem coração. E pior ainda é quando prometem redução tributária na campanha, não dá nem um ano depois, estão aumentando o tributo de tudo. Combustível, né? Essas compras internacionais. Lembrando que o presidente Bolsonaro reduziu em mais de 4 mil produtos, de remédio a insumos agrícolas, reduziu os tributos e o Brasil arrecadou mais dinheiro para os cofres públicos. Então deixar isso aí pontuado e dizer que Deus abençoe o nosso Brasil, porque a gente vai precisar. Muito obrigado.